Depois de ouvir uma notícia tão pesada, o Arthur até tenta dormir, mas não consegue pregar o olho. A saudade da família, misturada com medo de bater as botas, logo faz ele ter um pesadelo brabo, tipo paralisia do sono com demônio e tudo. Aí do nada ele ouve alguém chamando o nome dele. Quando abre os olhos, dá de cara com a Tessie sentada em cima dele. Tentando acordar, o cara faz mó tempão, enquanto ele só fica resmungando sobre um monstro. Ela já tá ficando bolada. Ela manda ele se apressar porque o Virian já tá esperando lá fora. Arthur levanta, começa a trocar de roupa e Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali e virar discípulo do vô dela. Mas o Arthur ainda tá na dúvida. Tudo depende se o Virian vai conseguir ou não botar ele em contato com a família. Se ele conseguir pelo menos falar com os pais e avisar que tá vivo, já vai ficar de boa. Quando ele termina de se arrumar, os dois descem juntos. Só que assim que abrem a porta, dão de cara com o Alduin tretando com o Virian. O Alduin tá puto só de pensar no Arthur morando no reino élfico, dizendo que isso quebra umas tradições milenares dos elfos. Mas o Virian tá nem aí, ele curtiu o Arthur e vai transformar o moleque em discípulo sim, e ninguém vai impedir. A Tessia tenta defender o Arthur, mas o Alduin corta ela no meio, falando que ela tá claramente puxando sardinha pro lado do Arthur. Coincidentemente, o Virian também tá de saco cheio de ouvir o Alduin, então manda os dois jovens entrarem logo na carruagem porque eles têm coisa pra fazer. A viagem demora tanto que a Tessia acaba capotando no banco. Arthur pergunta se ainda falta muito e dessa vez chama o Virian de vô. O velho acha engraçado o Arthur já largando o formal, mas curte a vibe. Se o Arthur acabar mesmo morando com eles e virando discípulo, vai ser quase da família, né? E o Virian fica feliz da vida porque a Tessia finalmente tem um amigo pra brincar, ela é filha única e herdeira do trono, então a galera da idade dela geralmente se afasta. E os poucos que se aproximaram acabaram traindo a confiança dela. Por isso, hoje em dia, ela fecha a cara pra gente nova. Mas com o Arthur, ela vive sorrindo. O Virian é só gratidão. Arthur também tem um pé atrás com confiar nas pessoas, mas quando olha pro Virian, só vê um vovô de bom coração, então sente que pode confiar. Quando a carruagem finalmente para, o Arthur acorda Tessia e todo mundo desce. Ele tá curioso pra saber quem é essa pessoa misteriosa que fez o Virian atravessar o mundo pra visitar. Virian já chega batendo na porta com raiva e berrando pra Rhaenyra sair logo. Ele chega a encostar o ouvido na porta pra escutar e leva uma portazada na cara. Depois que se recompõe, apresenta a Rhaenyra como uma maga especial. Segundo ele, com os poderes dela, vai dar pra ajudar o Arthur a falar com a família. Ela chama todo mundo pra entrar. Só que por dentro a casa parece bem normal, tem até um balde d'água em cima da mesa, o que deixa o Arthur encucado. Como é que ela vai ajudar ele com isso? Aí ela explica que é uma vidente, do tipo que vê passado e futuro. Ela usa os poderes rapidinho no Arthur e já percebe que ele é diferente, porque tem partes do passado dele que ela não consegue enxergar. Mas mesmo que conseguisse, ela só vê uns pedaços aleatórios mesmo, nada muito claro. Só que o Arthur nem veio pra saber do passado ou do futuro. Ele só quer avisar pros pais que tá vivo. A Rhaenyra então empurra o balde pra ele e fala pra ele pensar nos pais com o máximo de detalhes possível pra dar certo. Ela começa a usar os poderes e em segundos o Arthur já começa a ter umas visões. Ele vê a mãe dele, Alice, terminando de preparar uma panela de ensopado pro jantar, coisa que só os dois ali em casa não iam conseguir comer sozinhos. O pai Reynold adora esse ensopado, mas nenhum dos dois está conseguindo curtir a comida direito sem o Arthur por perto. Do jeito que sumiu, eles acham que ele pode ter morrido na queda daquele penhasco. E o Reynold se culpa tanto por isso que quase virou alcoólatra. Mas ele ainda tinha que cuidar da esposa grávida. Então eles foram obrigados a ir para a cidade em vez de sair procurando o Arthur por aí. Lá o Reynold arranjou um trampo e em poucas semanas, de algum jeito, conseguiu juntar grana suficiente para comprar uma casa na cidade. Mas mano, nenhum sucesso no mundo conseguia fazer eles se sentirem bem agora que o Arthur tinha sumido. Aí do nada os dois escutam a voz do Arthur, mas não vem ninguém. Bate aquele desespero achando que é o fantasma dele. Só que o Arthur logo explica que tá vivo morando no reino dos elfos, Eleanor. Ele nem entende direito como funciona, mas graças a um amigo, tá usando uma magia diferentona pra conseguir falar com eles. Ele diz que quer voltar pra casa, mas não pode agora porque tem algo errado com o corpo dele, e se não resolver isso, não vai sobreviver. Mas jura que vai voltar assim que estiver 100%. Só não sabe quanto tempo isso vai levar. Também não quer que eles se culpem por nada, porque foi ele que escolheu fazer isso. E se precisasse repetir tudo de novo para proteger a família, faria sem pensar duas vezes. Reynold e Alice ficam super felizes de saber que o filho tá vivo. Mas ter que dar tchau de novo parte o coração do Arthur. Mesmo assim, ele fica aliviado por ter conseguido falar com eles. E decide que nunca mais vai fazer os pais passarem por esse tipo de agonia. Para isso, ele sabe que precisa ficar mais forte, então vira pro Virian e pede para virar discípulo dele. Agora só falta convencer o Alden a deixar o Arthur morar no castelo.
o velho ainda tá contra, por causa do ranço que tem de humanos. Só que até Cia lembra ele que o Arthur salvou a vida dela. Se ele expulsar o moleque, vai acabar sendo visto como um ogro ingrato. O Alduin tenta argumentar que isso pode causar um problemão entre os elfos, mas o Virian já tinha pensado nisso. Ele diz que vai anunciar pra geral que o Arthur é seu novo discípulo, e com o respeito e medo que os outros têm dele, ninguém vai se atrever a reclamar. Com isso, Arthur recebe permissão oficial para morar no Palácio Real. Depois da reunião, o Alduin vai até ele e pede desculpas por ter sido escroto antes. Diz que ainda não curte muito humanos, mas o Arthur parece ser gente boa. E como ele salvou a Tessia, o mínimo que pode fazer como pai é retribuir. Então fala que o Arthur pode se considerar parte da família agora. O Arthur até estranha o Alduin e o Miel mudando de ideia tão rápido. Mas, pensando bem, o Virian e a Tessia realmente defenderam ele com unhas e dentes. Então faz sentido. Arthur agradece e diz que é uma honra poder viver no castelo. Mas aí a Tessia já chega interrompendo, diz que isso não é suficiente. Se estão aceitando o Arthur de verdade, então ela quer poder brincar com ele do lado de fora também. E já que o Alduin deu o aval, ele não vê problema nenhum. Liberados, a Tessia já puxa o Arthur pela mão toda empolgada para mostrar a cidade. Ele fica encantado de novo com a cultura dos elfos. A Tessia conhece aquela parte da cidade como a palma da mão, então avisa que tem uma loja ali perto que vende uns lanche-stops, mas que é bem concorrida. Se não correrem, vai acabar tudo. Ela acelera o passo puxando o Arthur junto e ele vai rindo, curtindo o momento. Só que no meio do caminho o Arthur esbarra sem querer no moleque. Foi sem maldade, mas o pirralho já começa a xingar ele, falando que não quer os germes de humano imundo encostando nele. O Arthur até pensa: como é que esse pivete tem coragem de ser folgado assim com um soco tão perto da cara dele? Mas a Tessia logo diz pra ele ignorar que não vale a pena se estressar por bobagem. Normalmente o Arthur até deixaria quieto, mas aí o tal moleque que se chama Ferit começa a falar que a Tessia devia parar de andar com o lixo humano e dar atenção pra ele. O moleque é da nobreza élfica e se acha o dono do mundo. Então o Arthur resolve zoar ele finge que tá feliz de conhecer o tal Fit, mas de propósito erra o nome e chama o moleque de Fibbit. O Ferit já fica puto, mas o Arthur manda aquele pedido de desculpa falso, dizendo que foi sem querer. Fala que da próxima vez vai tratar Fit com o respeito que ele merece e vira as costas pra ir embora com a Tessia. Mas aí o Ferit barra o Arthur. O moleque pode até ser insuportável, mas burro ele não é. Sacou rapidinho que o Arthur tava tirando sarro e ficou pistola. Disse que não ia deixar barato e desafiou o Arthur pra um duelo, colocando o nome da família dele em jogo. O Arthur fica tipo: mano, o cara teve a coragem de me chamar pro X1 mesmo. A Tessia se mete e fala pro Fit que mesmo sendo nobre já tava passando dos limites. Mas o Fit solta aquele papinho de que é super normal desafiar alguém pra um duelo quando rola desrespeito. Aí a Tessia lembra ele de um pequeno detalhe: o Arthur é discípulo do Virian, o cara mais brabo do reino. Tipo, desafiar ele seria burrice nível hard. Mas o Fit é tão convencido que acha que não tem como perder pra um humano. Ainda manda essa: se o Arthur não aceitar o duelo, estaria desrespeitando o nome do Virian. O Arthur, por outro lado, tá tentando entender o que tá rolando. No mundo antigo dele, duelo era tipo luta até a morte, então pra ele isso tudo é meio absurdo. Mas aí ele percebe que a galera em volta tá só assistindo de boa, então deduz que aqui esses duelos são mais de boa, sem morte envolvida. A Tessia pergunta se ele tem certeza que quer isso, e o Arthur manda um vambora. Então o duelo tá valendo, e os dois se preparam. Começa o duelo, e o Farit vem pra cima cheio de confiança, com um pedaço de pau na mão. Só que, todo mundo tem um plano até tomar um socão na cara. O Arthur acerta ele bonito, e o moleque desmaia na hora. Os amiguinhos correm pra ver como ele tá, mas a Tessia já sabia que ia acabar assim mesmo. Como o duelo acabou, ela pega na mão do Arthur e sai puxando ele de novo, porque ainda tinha um monte de lugar que queria mostrar. Os dois passam o dia juntinhos, explorando lojinhas, comendo umas paradas e curtindo tudo. Quando bate aquele cansaço, eles param numa sacada para trocar ideia. A Tessia pergunta quando o treinamento com o Virian vai começar, e o Arthur fala que é já de manhã cedo, mas dá pra ver que ele tá pensativo. Ele lembra do papo que teve com o Virian, que avisou: o treino vai ser o inferno na Terra. Tipo, vai parecer que ele tá mergulhado em piche fervendo, e isso todo santo dia, por anos. Sem família por perto pra apoiar. O Virian quis saber se o Arthur estava realmente pronto pra encarar isso, e o Arthur disse que sim. Mesmo sabendo que vai ser puxado, ele tá animado pra começar, porque quer ficar forte o suficiente pra construir o futuro que sonha. A Tessia diz que também vai se esforçar pra não ficar pra trás. Mas agora ela só quer curtir o encontrozinho deles. Aí já manda real: bora comer mais alguma coisa? E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos.
Temos capítulos novos toda semana. Eu sou o Felipe Senpai e nos vemos na próxima.